Oi, tudo bom? Eu sou a Daia Castro e hoje eu tô trazendo aqui mais um videozinho que eu vou falar hoje de colorimetria. Sabe o que é colorimetria? Eu vou falar um pouquinho da colorimetria em geral, mas eu vou trazer ela mais aplicada para maquiagem. Muita gente tem essa dificuldade de fazer a combinação de cores na hora de maquiar, tanto na hora de passar um batom e uma sombra, ou de usar 2, 3 tons de sombra, ou de combinar a cor da roupa, do look da pessoa com a cor da maquiagem. Tem muita gente que acaba ficando só no neutro, ou então se a pessoa vai usar azul, se vai usar uma roupa azul, o maquiador vai lá e coloca uma sombra azul, acaba se limitando apenas a uma cor. Então, a colorimetria, de uma forma geral, assim, de uma forma bem resumida, é um estudo das cores que te ajuda a ter um embasamento, te ajuda a ter uma ideia de como combinar e harmonizar as cores na hora de maquiar. Não só na hora de maquiar, mas para muitas coisas também. Para um design de interiores, para pintar uma parede. A colorimetria, ela é muito estudada por vários profissionais da moda, de arquitetura, design de interiores, artistas, e o maquiador também deve estar entre esses profissionais que estudam a colorimetria. O cabeleireiro já estuda isso também, né? E agora o maquiador tem cada vez mais visto que é importante na hora de maquiar entender das cores, entender da colorimetria. Para os cabeleireiros e em cursos de cabeleireiros é ensinada a estrela de Oswald. Quem já estudou essa estrela de Oswald, já fez um curso de cabelo, né, ou é cabeleireiro, sabe bem. Mas na maquiagem a gente utiliza muito o círculo cromático, né? Então vem comigo se tu quer entender um pouquinho mais sobre a colorimetria, que hoje eu vou te ajudar. Para quem nunca viu, apresento-lhes então o círculo cromático. Existem vários círculos cromáticos, mas todos seguem a mesma sequência de cores. Vou mostrar outros para vocês também. Essas são outras formas que o círculo cromático pode se apresentar, mas a sequência de cores sempre vai ser a mesma. E é por isso que a gente vai trabalhar em cima desse que eu mostrei inicialmente, porque esse mostra o início das cores do círculo cromático. Ou seja, a origem do círculo cromático e de cada cor que contém nele. Vocês devem já ter ouvido falar ou estudado até mesmo na escola, mas para quem não ouviu falar, as cores do meio, o amarelo, o vermelho e o azul, são cores primárias. Por que elas são cores primárias? Elas são classificadas como primárias porque elas não dependem de nenhuma mistura para elas existirem, elas são as cores puras, vamos assim dizer. Já o laranja, o roxo e o verde, vocês podem observar, estão do lado ali do vermelho, do amarelo e do azul, são cores secundárias e elas são chamadas dessa forma porque elas se originam da mistura de duas cores primárias, ou seja, o amarelo e o vermelho, quando a gente mistura, cria o laranja, que está logo ali na sequência. O vermelho e o azul, quando a gente mistura, cria o roxo. E o amarelo com o azul, quando a gente mistura, cria o verde. Olhando na figura, vocês conseguem identificar então que as cores secundárias originam da mistura de duas cores primárias. Logo, as secundárias são o laranja, o verde e o roxo. O laranja resulta da mistura do amarelo e do vermelho. Ele está ali encostado no amarelo e no vermelho. O verde resulta da mistura do amarelo com o azul. O amarelo com o azul resulta na cor secundária verde. E o roxo resulta da mistura das duas primárias, vermelho e azul. Seguindo nessa lógica, agora nós vamos ter as cores terciárias, que nada mais é do que a mistura de uma primária com uma secundária. Ou seja, observem onde tem o rosa na imagem. O rosa é a mistura do roxo, que é uma secundária, com o vermelho, que é uma primária. Logo, a cor rosa é uma cor terciária, porque ela é originada de uma cor secundária, que é o roxo, misturado com uma cor primária, que é o vermelho. Por isso, o rosa fica ali no círculo do lado do vermelho e do roxo, porque ela é uma cor terciária que resulta dessas duas outras cores. O mesmo acontece com o verde-limão, que está lá do lado do amarelo e do lado do verde. Ele é resultado da mistura do verde, que é uma secundária, com o amarelo, que é uma primária. Logo, o verde-limão, ele é uma cor terciária. E assim acontece também com outras cores,
como o amarelo meio alaranjado, que está ali entre o laranja e o amarelo, o vermelho, também alaranjado, que está ali entre o vermelho e o laranja, o azul escuro e o verde Tiffany. Essas cores também são terciárias, porque resultam da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, o círculo ele é formado de cores primárias, secundárias e terciárias. Mas como a gente pode combinar elas? Como a gente pode harmonizar elas? Para aprender a harmonizar e combinar as cores, vocês precisam entender algumas coisinhas antes. Uma delas é: as três cores primárias, quando misturadas, elas se neutralizam, formam uma cor neutra. A cor que elas formam é o marrom. Ou seja, a mistura de duas primárias gera uma secundária, mas quando mistura as três primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, se torna marrom, que é uma cor neutra. Existem outras cores neutras também, como o branco, o preto e o cinza. O marrom também é neutro e por isso ele também não entra no círculo cromático. O que vocês precisam saber sobre uma cor neutra, seja ela o marrom, o preto, o branco ou o cinza, é que elas harmonizam com todas as outras cores. Exatamente por serem neutras, elas não vão influenciar na hora de fazer combinações. Sabendo disso, agora eu vou explicar para vocês as duas formas mais comuns da gente fazer uma harmonização na hora da maquiagem. A primeira delas é utilizar as cores complementares e a segunda é utilizar as cores análogas. Mas o que são cores complementares e análogas? Vocês devem estar se perguntando, porque até agora eu só falei de primárias, secundárias e terciárias. As cores complementares são aquelas que estão de frente no círculo cromático, como mostra na imagem. O vermelho é o complementar do verde, assim como o verde é o complementar do vermelho. Se a gente virar o círculo, o azul se torna o complementar do laranja, assim como o laranja é complementar do azul. E assim vai, sempre a cor de frente vai ser a complementar da outra, ou seja, o amarelo é complementar do roxo. Olhem na imagem, o amarelo e o roxo estão de frente um para o outro, logo um é complementar do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que são cores complementares, que elas se harmonizam, elas criam contraste entre si e elas também se neutralizam. Daya, então tu está querendo me dizer que a cor roxa combina com a cor amarela? Sim, elas combinam e elas oferecem um contraste entre si. Ou seja, quando tu usa alguma coisa amarelo, se tu combina com algo roxo, o amarelo vai aparecer muito mais e o roxo também vai aparecer muito mais. Assim acontece se tu utilizar o azul com laranja e o verde com o vermelho. E vai além, pois elas são cores complementares, elas também se neutralizam. Ou seja, quando eu misturo uma tinta vermelha com uma tinta verde, se torna uma cor neutra. E esta cor é o marrom. Lembram daquele outro círculo? Deste aqui, lembram que eu falei que misturando as três cores primárias criava uma cor neutra que também era o marrom? Observem a imagem. O amarelo é complementar do roxo, estão de frente nesse círculo também, porque, como eu já falei, todos os círculos seguem a mesma sequência de cores. Observem nessa imagem. O azul e o vermelho, quando misturados, criam a cor secundária, que é o roxo. Qual foi a única cor primária que não entrou na mistura? Foi o amarelo. Logo, o amarelo, quando entrar nessa mistura, vai tornar marrom, porque misturando as três primárias cria o marrom. Então, o amarelo, quando misturado com um roxo, também vai dar marrom, porque estará sendo feita a mistura das três primárias na hora que o amarelo entrar na mistura. Eu sei que pode estar ficando um pouco confuso, mas vamos com calma. Vou dar outro exemplo. O vermelho e o amarelo misturados, as duas cores primárias, vermelho e amarelo misturados, criam o laranja, que é uma cor secundária. O azul é a cor complementar do laranja. Por quê? Porque quando o azul entrar na mistura, vai tornar essa mistura uma cor neutra, vai virar o marrom. Logo, o azul e o laranja são complementares. Por que a gente precisa saber disso também?
Na hora de utilizar um corretivo colorido, a gente precisa utilizar a cor que neutraliza aquele problema que a gente quer camuflar. Se for uma olheira roxa, por exemplo, a gente utiliza o corretivo amarelo para neutralizar. Se for uma espinha vermelha, a gente utiliza o corretivo verde para neutralização. E assim por diante, observando a cor do teu problema, vamos assim dizer, tu consegue ver qual a cor de corretivo tu precisa utilizar para neutralizar o teu problema, seja uma olheira, seja uma cicatriz, seja um roxo, uma mancha, qualquer coisa. E a outra forma que eu vou apresentar e explicar aqui para vocês de como combinar as cores é a forma análoga, ou seja, as cores vizinhas daquela cor que tu escolheu ou que tu tem de informação. Ou seja, observem a imagem. Tu vai maquiar uma madrinha de casamento e o vestido dela é o azul. Quem são as análogas do azul? As análogas do azul são as duas cores do lado do azul. Na imagem mostra ali o azul escuro, né, puxando para o roxo, e o azul esverdeado ou verde Tiffany, né? Ele tem muitos nomes. Mas aquelas são as duas cores análogas do azul. Ou seja, tu utilizando essas cores, tu vai conseguir harmonizar com o vestido azul da madrinha de casamento. Dessa forma, acontecem com as outras cores, assim como o verde-limão é análoga do amarelo e do Tiffany, do verde Tiffany, ou o verde azulado ou azul esverdeado, né? Ele tem vários nomes, como eu já falei. Dessa forma também, as análogas do vermelho é o rosa e o laranja avermelhado, que é aquele laranja mais intenso. Logo, eu posso fazer combinações dessa forma também. Outras formas também que a gente pode utilizar o círculo cromático é utilizando esse círculo que tem a saturação das cores. Quando a gente quer fazer um look monocromático, quero tudo em vermelho, tudo em azul, a gente pode utilizar vários tons dessa mesma cor, né? Mais claro, mais forte, sempre usando o mesmo tom. Mas é importante também observar a saturação das cores, porque na hora de fazer uma combinação análoga, precisa as cores estarem no mesmo nível de saturação, ou pode ser que aconteça de não ficar tão bonito visivelmente. Aqui está um exemplo prático da combinação complementar das cores. Temos aqui o azul e o laranja se encontrando num ambiente, né? Como eu falei, o círculo cromático não é utilizado só pela maquiagem, ele vai além, pode ser utilizado para moda, para arquitetura, design de interiores, enfim. Aqui está um exemplo prático disso. É bem colorido, mas agrada aos olhos. E tenho também aqui um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês também, de decoração de interiores, tá? Que é o amarelo em combinação com o azul escuro. Se vocês forem olhar de novo no círculo cromático, o azul escuro fica de frente para o amarelo que puxa um pouquinho mais para o laranja. Ou seja, se eles estão de frente um para o outro, eles são complementares. Logo, são cores que se destacam e harmonizam entre si, ficam lindas. Na hora que tu bate o olho, tu gosta, mesmo sem saber o porquê. Aqui um exemplo na maquiagem. Estou utilizando um esfumado mais laranjinha e uma linha d'água azul. O esfumado foi feito com laranja exatamente pensando em destacar essa linha d'água azul, já que o laranja e o azul são cores complementares. E na boca optei por uma cor neutra, o marrom, e assim não tem erro. E aqui temos dois exemplos, e agora com roupas, de combinação com cores análogas. Fica bem colorido? Fica, mas fica muito bonito e agradável aos olhos. Olha a primeira modelo ali, ela está com um vestido amarelo e utilizando um casaco laranja. Está combinando duas cores que são análogas, ou seja, são vizinhas no círculo cromático. A mesma forma, na segunda modelo, que temos uma blusa vermelha, que puxa já um pouco para o rosa, não é um vermelho alaranjado, e sim um vermelho mais rosado, né? Observem que ele está mais pro lado do rosa do que pro laranja, com uma calça rosa pink. Ficou lindo também, bem colorido, mas agradável aos olhos. Gente, a minha dica é, façam um círculo cromático e pintem ele. Isso ajuda na fixação, né? Na hora de lembrar qual cor é a complementar de qual, quem é análoga de quem. Isso vai ajudar vocês a fixarem esse conteúdo.
Então era isso, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o comentário de vocês, se quiserem comentar lá no meu Instagram também, @DaiaCastroMakes, também comentem lá, não tem problema, tá? Eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que eu vou trazer mais vezes. Beijos!